Então, qual que era o funcionamento aqui no Jupyter Lab para a solução do probleminha dessa aula da aula 12? Então, aqui é só um exemplo de como a gente pode utilizar a computação simbólica quando for necessário. Então, normalmente fazer à mão com tradução simbólica, a chance de errar é bem grande. Então, lá dentro do Python tem uma biblioteca que chama SymPy. Essa biblioteca ela permite você declarar variáveis como quantidades simbólicas, ou seja, se você declarar o L como uma variável simbólica, ela nunca vai assumir um númerozinho. O computador, lá o código do Python, vai interpretar ela sempre como sendo L. Tá? Então fica bem parecido com fazer à mão aí, as deduções, as multiplicações, etc., que seja necessário. Para utilizar essa biblioteca, basta a gente importar ela. Tá? Então, aqui nessa linha, a gente está importando tudo que está dentro do SymPy. Então, qual que é a ideia de utilização? Como é que ele funciona? O primeiro passo é sempre declarar as nossas variáveis de interesse como variáveis simbólicas. O comandinho que a gente usa para isso é symbols. Então, o processo é colocar todas as nossas variáveis separadas por vírgula e dentro do symbol utilizar essa notação, utilizando a mesma sequência de variáveis que estão aqui lá dentro. Tá? Então, a partir do momento que você executa essa segunda célula, o que vai acontecer? Esses caras aqui, quando vocês forem utilizar eles no código, o código vai interpretar como variável simbólica. Beleza? Ou seja, vamos tratar como uma letrinha sempre. Daí o que está acontecendo ali? Vamos voltar nosso exemplo aqui na matriz a ser resolvida. Vamos aproveitar da aula de hoje, fica melhor. Vamos passar para o Python da aula 3. Então está aqui a matriz a ser resolvida ali. Deixa eu ver se está aparecendo aqui na tela. Tá. Então, vou colocar aqui. Beleza. Vou diminuir um pouquinho aqui. Apareceu todo mundo na tela. Fácil de comparar. Beleza. Então tá lá. Então o que a gente tem aqui? Uma vez declaradas nossas variáveis simbólicas, a gente começa a montar as matrizes vetores como a gente tem lá no slide. Beleza? Então qual que é o comando aqui que dentro do SymPy a gente usa para montar a matriz ou vetor? Seria esse comando matrix. Tá? Então o matrix vai ser sempre um comando matrix entre parênteses. Tá? Então como é que se declara uma matriz? Você coloca um primeiro conchetes, abrindo a matriz, e depois uma série de linhas. Então notem que dentro de cada linha aqui, ela está separada. Os elementos dentro da mesma linha estão separados por vírgula e a linha é delimitada por conchetes. Beleza? Então esse primeiro conchete aqui é da abertura da matriz, esse conchete é da abertura da primeira linha, e esse aqui do fechamento da primeira linha. Entre linhas, o que eu faço? Coloco uma vírgula, abro a segunda linha e vou preenchendo. Assim por diante. Beleza? Então vou preenchendo esses caras, fechei a segunda linha e continuo. Vírgula, fecho a segunda linha com colchetes, pulo para a terceira linha com vírgula e abro a terceira linha e vai preenchendo até o final. Beleza? Lá no final, quando isso aqui abre a quarta linha, preenche todo mundo. Esse cara aqui fecha a quarta linha. O outro conchetes fecha a matriz, ou seja, esse conchetes aqui está fechando esse cara que abriu a matriz. Beleza? E o último parênteses é do comando, diz respeito ao comando matrix mesmo. Beleza? Então, assim que eu introduzo uma matriz dentro da computação simbólica. As operações de multiplicar, dividir e elevar são iguais a que vocês já utilizaram. Então, multiplicação, divisão e elevado a. Tá? E aqui, para criar um vetor, o vetor fhead lá, por exemplo, ou seja, esse vetor que está aparecendo aqui,
O que vocês vão ter que fazer? O mesmo processo. Você vai utilizar o comando matrix, o parênteses da abertura do comando, o conchetes da abertura do vetor inteiro e as linhas. Só como um vetor coluna, cada linha só tem um elemento. Então, abri a primeira linha, coloquei o elemento 0, fechei a primeira linha, vírgula para pular, abri a segunda linha, coloquei menos P, fechei a segunda linha, vírgula para pular. Faço a mesma coisa, abri a quarta linha, coloquei o 0, fechei a quarta linha e fechei o vetor. E fechei o comando. Beleza? Então, quando você executar esses dois caras agora, eles vão estar na memória. Então, por exemplo, se eu colocar lá print está reduzido, ele vai dar erro. Não, não era para fazer isso. Tem que colocar as coisas na memória aqui. Então, coloquei o print. Professor, o que o senhor fez agora para ele não dar mais erro, que eu não entendi? É que ele não tinha mais na memória a abertura aqui da biblioteca. Daí eu dei o Shift Enter aqui na célula 1, 2 e 3. Ah, tá. Que eu deixei fechado, não deixei ele perder na memória. Então você pode ir lá printar e ele vai estar na memória. Beleza? E daí, o que vai ter aqui? Então, aqui eu coloquei como. Tem métodos mais eficientes para fazer a solução do sistema, mas eu coloquei o mais didático aqui, seria a K inversa, né? K head inversa, vezes o F reduzido. O que ele está fazendo? Vai printar lá o vetor de grau de liberdade calculado. Se vocês voltarem lá no slide, é bem esse cara que está aqui. No caso, essa matriz que ele deu ali agora é o valor ali do θ Z1, Z2, isso? Exatamente. Então notem o que ele está reduzindo, o que ele está calculando lá. Esse cara aqui é igual a duas incógnitas. As incógnitas seriam esses carinhas aqui. Só que você não chega nunca a escrever eles, né? Simplesmente eles vão ser armazenados em algum lugar. Então a gente podia chamar esse cara como se fosse D reduzido. Porque aqui eu deixei ele sem. Não associei ele a nenhum vetor, só para a gente poder plotar bonitinho aqui. Mas a ideia é que nem foi utilizado aqui embaixo, a gente ter o valor do K reduzido. Professor, quando tu multiplicou ali aquela matriz para achar aqueles resultados ali, eu não entendi como que ele fez isso se ele não tinha aqueles valores, ele não... Ah, tá. Eles só vão servir para dizer que é igual aquilo, né? Eles não vão entrar na conta. Exatamente. O que eu estou fazendo bem nessa linha que eu selecionei aqui? Eu estou multiplicando a inversa de K head por F head. Tá? A ideia de multiplicar a inversa é o seguinte: se eu multiplicar a inversa, os dois lados dessa igualdade pela inversa, o que vai acontecer? Você tem a mesma coisa, isso aqui igual a isso aqui, beleza. Só que K inversa de K vezes K é a matriz de identidade. Identidade vezes D é o próprio D. Então, esses caras aqui viram identidade e vou ficar com D igual a K inversa vezes F head, que é a operação que eu fiz aqui. Quando eu precisei salvar eles, eu coloquei eles por esse texto aqui. D head é igual a esse cara aqui, que é exatamente o que a gente tem nessa expressão aqui que eu montei. D head igual a K inversa vezes F head. Tá, mas nesse segundo caso agora que o senhor fez ali, D head igual aquilo ali, para quem que fez aquilo ali agora? Porque eu não salvei aqui em cima. Porque se eu tivesse feito aqui, eu queria plotar ele bonitinho aqui. Então se eu tivesse feito ele aqui em cima, ele não plota. Quer dizer, não é que não plota, eu não sei como fazer ainda. Então ele só ia plotar com esse formato mais feinho. É só Mas ele... e como que ele ficou daquele jeito matricial ali, quando o senhor fez o print? Bonitinho? É.
Não sei, só sei que isso é assim. Essa aí eu não sei responder. Só sei que fica bonitinho se eu não der nenhuma variável para ele, imprime legal na tela. É por isso que eu deixei ele assim para ficar mais didático, vocês olharem para cá e já baterem com o resultado que vocês têm no slide. Se Tá, colocar da mas aí outra quando. forma, vocês não ficam um pouco mais. É a mesma coisa, só que daí tem que ler em continha aqui. Pois é, mas nesse caso aí de baixo, que o senhor printou ele, eu não, tipo assim, eu não tô entendendo assim. Ali em cima, tu não definiu ele, beleza, daí ele mostrou o vetor certinho. Aí embaixo, quando tu define ele e ele aparece daquela forma ali, aí ele apareceu daquela forma, tipo, feia, né? Que não fica visível assim. Mas aí, em parte de baixo, ali no cálculo das reações de apoio, ele printou direito de novo. É porque eu não coloquei essa continha que eu selecionei aqui, seria as reações de apoio, né? Só que eu não coloquei, por exemplo, R igual a isso aqui. Só coloquei ele, daí ele printou bonitinho. Ah, Seria, tá. seria a operação do próximo slide aqui. Então esse cara aqui seria o Carred 2 e esse cara aqui o D reduzido. Então a multiplicação dos dois dá P sobre 2. No caso, que é o que apareceu aqui. Agora, se eu quisesse pegar esse valor das reações e salvar, eu teria que colocar, por exemplo, aqui R igual. Daí ele não. Se eu mandasse printar o R, deve ter um jeito de printar bonitinho. Só eu que não sei aqui. Se conseguirem fuçar e acharem, me contam. Ele imprime, só que não daquela forma bonitinha. Tá, professor, e daí fazendo dessa forma, assim, com letras, eu consigo atribuir um valor para eles no final? Por exemplo, definir que L é tanto, P é tanto, para ele me dar a resolução numérica? Eu já usei um outro código aqui. Deixa eu só recuperar ele. Tá, você tem que usar esse comando aqui de subs. Você vai ter que pegar e colocar o vetor que contém os simbólicos, né? Ponto subs, abrir o parênteses e dizer o valor de cada variável com esse formato aqui. Seria a ideia. Tá, gente, obrigada. Não se preocupe muito que a gente vai acabar não utilizando ele. Assim, acho que da aula que vem para frente vamos utilizar sempre numérico. Com algumas exceções, assim, mas para trabalho, para essas coisas, é sempre o numérico. Simbólico só no comecinho. Mais alguma perguntinha?